oficial da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Agareus. O que é que significa mesmo agareus? Que eram os agareus? Espanador na memória. Exatamente. Os agareus eram povos da região de Galaad, e combateram os israelitas na saída do Egito. Eram conduzidos pelo seu próprio rei Og. Os agareus foram derrotados e destruídos pelos hebreus, e alguns mercadores dessa nação é que compraram José do Egito. Naturalmente, vocês já sabem quem é José do Egito, ficou conhecido assim, como José do Egito. Seus irmãos o venderam como escravo, tudo por uma questão de inveja, porque tanto o pai Jacó quanto a mãe adoravam o José. E onde está mesmo a história dos agareus? Exatamente. O primeiro livro de Paralipômenos, mas também vocês encontram no historiador Flávio José. Ageu. A-G-E-U. O que é que significa mesmo? Ageu? Exato. Um dos 12 profetas menores, cujos pais foram cativos em Babilônia no reinado de Dario, filho de Estaf. Quando os judeus se libertaram, mostrou tanta alegria por tornar a ver Jerusalém, que não cessou de cantar por todo o caminho: glória a Deus, glória a Deus. Por isso lhe puseram o nome de Ageu, que significa contentamento, alegria. O livro de Ageu está colocado em 10º lugar entre os escritos dos profetas menores no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O pessoal hoje está afiadíssimo, hein? Vamos lá. Agripa. O que é que você se lembra assim de ouvir essa palavra Agripa? Agripa. Nada de se gripar, negócio de saber quem foi Agripa. É alguma mulher? Perfeitamente. Com esse nome há duas personagens na história bíblica. Primeiro, Agripa ou Herodes Agripa I, filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande. Era tão estronho, tão pródigo na sua mocidade, que foi obrigado a viver mais como particular do que propriamente como príncipe. Herodes e Herodias tiveram com ele um grande cuidado, mas sempre estronho, sempre pródigo, resolveu se retirar para Roma, pedindo emprestado dinheiro a um liberto de sua mãe, Berenice. Ora, informado o rei das suas desordens, o lançou fora de um quarto que lhe tinha dado no próprio palácio, com ordem, porém, de pagar suas dívidas o mais depressa possível. Ele recorreu logo a Antônia, que, em consideração a Berenice, lhe pagou as dívidas. Por este meio, tornou a conquistar a amizade do imperador, que o incumbiu da educação de Tibério Nero. Nada fazia Agripa do que o imperador lhe recomendava a respeito da educação de seu neto. Pelo contrário, se unia mais a Caio Calígula, neto de Antônia, como se profetizasse a sua sorte.
Um certo dia em que tinham ido passear, achando-se eles na carruagem, talvez para lisonjear Calígula, ele disse: não verei o dia que pela morte do velho gozareis deste mundo sem a oposição do vosso primo Tibério? Por sinal que a profecia foi perfeita. Mas acontece que um dos libertos foi dizer tudo ao imperador e este o mandou prender. Morrendo Tibério, pouco depois subiu Calígula ao trono e mandou tirar as cadeias de Agripa. Deu-lhe uma tetrarquia, a que o imperador Cláudio uniu depois a Judéia. Agripa maltratou muitos cristãos, mandou prender São Pedro, aquele famoso cárcere do qual libertou um anjo do Senhor. Um dia em que ele falava a alguns embaixadores, o sol que dava em suas vestes de púrpura, bordadas de ouro e prata, as fazia brilhar de tal sorte que, cuidando os embaixadores que ele fosse um deus, o adoraram. Mas logo sentiu esse príncipe se lhe abrirem as entranhas. Sabem como morreu? Crio, saindo bicho por toda a parte do seu corpo. O Evangelho fala em vermes, comido de vermes, e foi assim que morreu. E o outro Agripa, exatamente, Herodes Agripa II, era filho do precedente. Foi educado com o imperador Cláudio, o qual lhe fez muitos favores. Flaco, governador da Judéia, querendo mandar para a fortaleza Antônia as festas pontificais, que serviam somente para os sumos sacerdotes, os judeus suplicaram que lhes desse licença de enviá-los a Roma, para fazerem a esse respeito as suas representações ao imperador. Nessa ocasião, Agripa serviu aos judeus, obtendo o que eles pretendiam do imperador. Com a morte de Herodes, o imperador concedeu a Agripa todos os seus estados. Depois da morte de Cláudio, Agripa recebeu copiosos bens do imperador Nero. Aí protegeu os novos cristãos, ouviu favoravelmente o apóstolo São Paulo. Era de parecer que o absolvessem se o apóstolo dos gentios não tivesse pedido que o mandassem para Roma. Apelou para César, imperador. Agripa reprovou a conduta de Anano, principal ministro do martírio a que mandou submeter São Tiago. Fez o possível para impedir a rebelião dos judeus contra os romanos, mas não o pôde conseguir. Foi obrigado a ajudá-los no cerco de Jerusalém. Enfim, ele mereceria elogio bem maior se não se denegrisse pela vida incestuosa que levou. É aquele negócio. Mas enfim, a perfeição não é deste mundo. Absalão, perfeito, terceiro filho de Davi. Informados esse príncipe da ofensa que Amnon, seu irmão, fizera a sua irmã Tamar, o convidou para uma festa. Para essa festa, convidou também os outros irmãos. E que fez? Ele o matou
matou Amnon. Absalão, para evitar a ira de seu pai, retirou-se para Gessur, onde ficou 3 anos. Nesse ínterim, trabalharam seus amigos para conseguir de seu pai Davi o perdão, que lhe concedeu com a licença de poder voltar para a corte. Pouco tempo depois, não tendo já o que temer, trabalhou ocultamente, alistando gente para tirar o seu pai do trono. E com efeito, armou-se com poderoso exército. Davi se refugiou além do Jordão, onde Absalão o perseguiu com os seus conjurados, dos quais Amasa era comandante. Mas dada a batalha contra o exército comandado por Joabe, numa planície da tribo de Gad, Absalão foi inteiramente derrotado. E fugindo, ao passar com seus partidários por baixo de uma árvore, com a velocidade da fuga, seus cabelos compridos se embaraçaram nos ramos, de tal sorte que ficou suspenso no ar. E não obstante recomendar Davi a todos os soldados que lhe reservassem seu filho Absalão, Joabe com 3 lançadas o matou e fez o pai sofrer amargamente. O Velho Testamento diz que este príncipe era de uma formosura sem par, tanto pelo talho do seu corpo como pelas feições do seu rosto. Tinha ele 33 anos, deixou 3 filhos e uma filha chamada também Tamar. Onde é que se encontra isto? Esta passagem de Absalão, filho de Davi? Exatamente, no 2º livro dos Reis. Eu evito dizer versículos para não ensinar o legionário a decorar, porque decorar não é saber. Eu quero que o legionário saiba a Bíblia. Pelo amor de Deus, não decore a Bíblia. Do contrário, vai acabar esquecendo e perdendo todo o seu tempo. Mas havia outro Absalão. Quem foi? Outro famoso Absalão, não tão famoso quanto este, que aparece no 1º livro dos Macabeus. Exato. Absalão, pai de Matatias, guerreiro no tempo dos Macabeus. Acaico. Quem foi mesmo? Acaico. A-C-A-I-C-O. Acaico. Está no Velho ou no Novo Testamento da Bíblia Sagrada? Espanador na memória. Perfeitamente, Acaico foi um dos discípulos mais zelosos do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ele aparece na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, exatamente porque Paulo apóstolo recomendando Acaico para que seja tratado com todo carinho pelos coríntios. Bom, acho que por hoje chega. Todo dia nós damos umas pílulazinhas bastante para o pessoal recordar, passando o espanador na memória. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas.
apóstolo. O que significa mesmo essa palavra, apóstolo? Passar o espanador na memória? Exatamente, quer dizer enviado, emissário, missionário. Mas diretamente a gente emprega apóstolo ou apóstolos para aqueles 12 que Jesus chamou para a sua divina missão. Vamos dizer os nomes deles, vocês se lembram? Vocês são capazes de dizer quais eram os 12? Perfeitamente, gostei de ver. André, Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Cananeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Claro que depois de Jesus ter sido crucificado e ter ressuscitado, vencendo a morte, foi chamar o rabino Saulo de Tarso, que vivia perseguindo os cristãos, portanto, perseguindo a ele mesmo, Jesus. Pois é, na estrada de Damasco, Saulo caiu do cavalo e depois se transformou em Paulo de Tarso, mas continuou rabino. Mas Jesus precisava da cultura dele, que a turma não sabia a escritura. Aoé. Quem foi esse Aoé? A-O-E. Exatamente, sexto filho de Balé, neto de Benjamim. Ele aparece no primeiro livro de Paralipômenos. Nome esquisito, né? Mas é esse o nome, não tem outro não, madame. Apadno. A-P-A-D-N-O. Apadno. Isso é importante. O que significa Apadno? Tem muita importância futura, minha gente, embora seja um nome tão velho. Apadno. Exatamente, é o lugar onde, de acordo com a passagem do profeta Daniel, o anticristo fará a sua fortaleza. Vocês podem pegar lá o livro de Daniel, capítulo 11, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Porque Daniel e João Evangelista são a mesma pessoa. Apeles. Exato, minha gente. Foi discípulo de Jesus. Terminou martirizado em Esmirna, juntamente com o evangelista número 3, São Lucas, secretário de São Paulo. São Paulo fala dele aos Romanos, capítulo 16, Apeles. E Apolônio? Quem foi Apolônio? Governador da Síria, tenente dos exércitos de Antíoco Epifânio. Foi um dos maiores inimigos dos judeus. Formou um exército poderoso para liquidar os hebreus. Mas Judas Macabeu, só com um pequeno número de soldados, o derrotou e o matou com a sua própria mão, tomando-lhe a espada. É claro que essa história está no primeiro livro dos Macabeus. E a Bíblia protestante não tem esse livro, não. Como não tem Judite, não tem Tobias, não é? Pois é. Apolofanes. Quem foi Apolofanes? Muito bem. Ele e seus irmãos, Quérias e Timóteo, guardando a fortaleza de Gázara, foram mortos por 20 soldados do exército de Judas Macabeu. Já este aparece não no primeiro, mas no segundo livro dos Macabeus. Procurem lá no capítulo 10.
da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Hoje eu vou fazer umas perguntinhas tão simples que qualquer criança responde. Vamos lá. Quantos livros há na Bíblia, minha gente? Perfeitamente. Para os católicos são 73 livros, mas para os protestantes apenas 66. Meu livro Poemas da Era Atômica, eu assinalei 66 porque naquele tempo eu estava na igreja protestante, pregando nas igrejas, principalmente na congregacional lá da Piedade. Então vocês ficam sabendo que para o catolicismo os livros da Bíblia são 73. E para a igreja protestante apenas 66, que eles rejeitam livro de Tobias, dos Macabeus, de Judite. É por isso. Vamos lá. Eu quero ver vocês darem 3 nomes que se usam geralmente para descrever a Bíblia. Quem sabe? Perfeitamente. Bíblia, que vem do grego e quer dizer livros. Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas e, finalmente, Palavra de Deus. De modo que, quando a gente diz as Escrituras Sagradas, já sabe que é a Bíblia. Ou a Bíblia Sagrada, claro, é a Bíblia. A Palavra de Deus, afirma, é a Bíblia, que é o livro que mais se aproxima de Deus. Eu sei que vocês acham que esse negócio de Bíblia já era, mas quem fala assim é que já era, que sem a Bíblia não há Jesus, meu querido. Sem o Velho Testamento você não tem o Novo, e o Novo é todo Jesus de capa a capa. Vamos então, mais uma perguntinha. A Bíblia pode ser comparada a 3 objetos. Eu vou refrescar a memória de vocês. Epístola de São Paulo aos Hebreus. Salmo, livro dos Salmos. E Evangelho segundo São Marcos. Vocês aí, pouco a pouco, vão juntando as partes, fazendo o jogo de armar. Vamos lá. A Bíblia pode ser comparada a uma espada de 2 gumes, a uma lâmpada para os pés e a uma semente. É a palavra de Deus. Saiu o semeador a semear. É aquilo, parábola do semeador. Então, em Hebreus, em Salmos e no Evangelho de Jesus segundo São Marcos, achamos esses 3 objetos a que a Bíblia pode ser perfeitamente comparada. Agora uma perguntinha bem fácil. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Muito bem, Gênesis de Moisés. Abre o Pentateuco. Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Justamente, porque em grego penta quer dizer 5, pentagonal, pentaedro, 5, pentacampeão, campeão 5 vezes.
E qual é o último livro da Bíblia? Qual é o último livro? Vamos lá. Claro, todo mundo sabe, é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Vamos agora passar o espanador na memória. Qual é o último livro do Velho Testamento? Perfeitamente, é o livro de Malaquias. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, ou São Mateus. Agora uma perguntinha mais difícil. Quantos anos se passaram entre o escrever desses dois monumentos, o Velho e o Novo Testamentos da Bíblia Sagrada? Um intervalo de quantos anos de um para o outro? Exatamente, 400 anos. Agora uma curiosidade. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Isto é, o versículo que tem menos palavras. Um versículo. Qual é? Perfeito, minha gente. Jesus chorou. Está no Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. E qual é o mais comprido, hein? O mais longo, que tem mais palavras, hein? Um doce para quem descobrir. Muito bem. É do livro de Esther, no Velho Testamento, capítulo 8, versículo 9. Acho que por hoje é só. Mas isso é para mostrar a vocês que quando eu chego aqui com aquelas palavras, quem foi esse, quem foi aquele, parece que não tem importância. Tudo que está na Bíblia tem importância. Sem esses não havia a Bíblia. Todos eles fazem parte desse monumento chamado Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus mesmo. O Velho Testamento preparando o caminho para o Messias do Senhor, o Cristo de Deus, Jesus. Até que Jesus apareceu e deixou esse monumento, que é o seu Evangelho, completado pelo Apocalipse, que é o Evangelho moderno. E uma curiosidade, vocês sabem que o Martinho Lutero, o fundador do protestantismo, ele dizia: só existe um livro na humanidade, é a Bíblia, o resto podem queimar e jogar fora. Claro que é um exagero, mas para mostrar que na hora da decisão não há nada mais importante que o Velho e o Novo Testamento. E ele chamava um versículo de pequeno evangelho. Achava que só aquele versículo já era um pequenino evangelho. O homem das 95 teses contra Roma. Você é capaz de se lembrar qual é o versículo? Perfeitamente. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. De tal maneira amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Apolo.
Exatamente. Aparece nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 a 28. Apolo era judeu da cidade de Alexandria. Era eloquentíssimo, estudioso das Escrituras e hábil pregador. Reconhecendo que Jesus era o Cristo, o verdadeiro Messias anunciado desde os tempos de Moisés, pregava tão vigorosamente que confundia em várias ocasiões os judeus mais incrédulos. Vocês estão vendo aí um exemplo? Foi uma palavra só, Apolo. Mas atrás do Apolo veio um fato muito sério. É que os judeus pecaram por não reconhecer em Jesus o Cristo anunciado desde Moisés, seu grande líder, que era ao mesmo tempo o executivo, o legislativo e o judiciário do povo hebreu. E esse Apolo, que era de Alexandria, vejam bem, de Alexandria, reconheceu em Jesus o Cristo, o Messias verdadeiro. Discutiu, confundiu muitos fariseus que não queriam aceitar Jesus. Estão esperando Jesus até hoje. Quer dizer, estão esperando a vinda do Messias, enquanto nós já estamos esperando a volta. É isso, lições bíblicas, uma coisa despretensiosa, mas é a Bíblia para o povo, é para trocar a Bíblia em miúdos. Que o povo quer saber, o povo quer aprender, mas tem de vir alguém sem pretensões professorais, sem linguagem de catedrático, falando a linguagem que o povo fala para lhe dar aquilo que ele quer. Ora, eu sou o povo hei de morrer. E se eu não tivesse convivido com o povo, eu não saberia falar ao povo. Não adiantam tinturas intelectuais, que o povo tem raiva de tudo isso, gente metida a cultural, intelectual, com português quinhentista ou seiscentista. Não, o povo quer a linguagem do coração, a linguagem que ele possa entender para aprender. Então diz, é com esse que eu vou. Então, pelo menos, uma lição bíblica ficou. Apolo aceitando Jesus como Cristo, o Messias prometido desde Moisés.